Bom dia para vocês. Hoje nós estamos aqui num sábado, mais uma vez de sol, né? Muito lindo, sol desse sábado. E nós vamos estar aqui mais uma vez passando algumas informações para vocês, algumas revelações no livro de Provérbios. Quero deixar para vocês aqui mais uma vez a oportunidade, né? Leiam o livro de Provérbios. E há um segredo ali no livro de Provérbios que Deus revelou para Salomão. Salomão certa vez teve um sonho e Deus nesse sonho apareceu em sonhos para Salomão e disse: Salomão, o que você quer, né? Pede-me o que você quiser e eu te darei. E Salomão, ele pediu sabedoria. Ele podia ter pedido riqueza, né? Vida longa. Muitas vezes ele poderia ter pedido que Deus derrotasse todos os inimigos dele, mas ele pediu sabedoria. Deus, eu preciso de sabedoria. Ele era rei, né, e ele precisava governar Israel. Salomão, o pai de Salomão era Davi, né, o rei Davi, e Davi então deixou o trono. Deus falou para que Davi entregasse o trono de Israel, né, o governo de Israel para Salomão. E Salomão ainda era novo, e Deus em sonhos apareceu para ele e ele pediu sabedoria. No livro de Provérbios, você vai ver Salomão falando sobre a sabedoria. E o primeiro segredo lá no capítulo 1, você leia lá que você vai descobrir que Salomão diz assim, ó, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E no descorrer de todo o livro, você vai perceber que o número 7, ele está revelado, ele está oculto em todo o livro de Provérbios, mas eu vou trazer aqui a revelação para você. No livro de Provérbios, capítulo 9, a sabedoria ela se revela à procura de pessoas que queiram ser sábias, que queiram entender a verdadeira sabedoria. E em Provérbios capítulo 9, a sabedoria ela diz que ela está fundamentada sobre 7 colunas. Né? 7 colunas estão fundamentadas a sabedoria. E essa sabedoria não era a sabedoria de Salomão, como muitos pensam, era a sabedoria de Deus. E a sabedoria diz que ela está fundamentada sobre o Senhor, porque é a sabedoria do Senhor. E a sabedoria ela está fundamentada no conhecimento, no entendimento, né, no conselho, na autoridade e no temor de Deus. Está fundamentada a sabedoria. Então você percebe aí que há 7 manifestações da sabedoria. E o temor ao Senhor é que traz toda essa sabedoria. E o número 7 na Bíblia, nós podemos ver que é um número completo de Deus. 7 é o número perfeito de Deus. Lá no livro de Gênesis mesmo, Deus ele cria, né, todas as coisas, o homem, e ao 7º dia, Deus descansa de toda a sua criação. O 7 foi o tempo perfeito em que Deus fez tudo, e fez tudo perfeito. Depois nós podemos ver o número 7 aparecendo novamente, quando Caim, né, mata o seu irmão Abel, e Abel então não consegue realizar nenhuma descendência, porque ele morre muito novo, mas Deus dá outro filho no lugar de Abel. E o nome do outro filho que Deus deu foi Sete. Né? Esse filho era o filho da perfeição. Era um filho que ia satisfazer o coração dos seus pais e também o coração de Deus. E da genealogia de Sete vem Noé. E é interessante que quando Deus manda Noé fazer a arca, ele diz para Noé colocar 7 casais de animais limpos, de cada espécie, 7 casais de aves limpas, de cada espécie. E depois que Noé ele passa aproximadamente 120 anos
100 a 120 anos construindo a arca, Deus aparece para ele e diz: daqui a 7 dias, Noé, eu vou fechar a porta da arca. Você vai fechar ela e eu vou fechar ela por fora. E interessante, Noé sabia, porque Deus já tinha avisado ele que ele ia destruir toda a humanidade, porque a humanidade se tornaria seres humanos muito perversos, muito mal, e Deus então, ele se entristeceu de ter feito o homem e fez uma aliança com Noé, porque Noé naquela geração ele agradava o coração de Deus. E por incrível que pareça, tirando Noé, 7 pessoas se salvaram de toda aquela geração. A mulher de Noé, os 3 filhos de Noé e as suas 3 noras. 7 pessoas se salvaram. E você andando um pouquinho mais para frente, lendo a Bíblia, você descobre a história de Josué, que Deus manda Josué e o povo dar 7 voltas nos muros de Jericó, e depois que eles deram as 7 voltas, então os muros caíram. Você percebe também quando Pedro diz para Jesus: Jesus, será que não está bom perdoar uma pessoa 7 vezes no dia? E Jesus fala: não 7, mas 70 vezes 7. 7 ciclos de 7, para que se completasse então 490 vezes. Isso quer dizer que o perdão é perfeito, o perdão é eterno. O perdão de Deus em Cristo Jesus foi perfeito, foi eterno. Nós percebemos também no livro de Apocalipse as 7 trombetas, os 7 selos, as 7 igrejas da Ásia e as 7 últimas pragas, completando ali o juízo de Deus perfeito sobre todas as nações e sobre todos aqueles que se esqueceram de Deus. Então está aí, você pode não só adquirir a mesma sabedoria de Salomão, mas você pode adquirir a sabedoria de Deus. E ela se inicia quando você teme a Deus. E temer a Deus é se desviar do mal, é se desviar do errado, é se desviar do erro. E você só vai conhecer o que é errado, o que é certo, se você começar a ler as Escrituras. Obrigado. Fica aqui essa palavra, né, que seja, que ela possa servir para vocês nesse dia. Valeu.